volta, 1h39. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer ainda muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, você tem que conhecer o Split Inverter da Springer Midea, que você vai encontrar na Frigelar, é claro. Quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. E o Grupo IESA está apresentando nova Fiat Toro 2022 com motor flex. E olha só, 185, que motorzão, hein? Venha conhecer na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Guerrinha, falando sério, Guerrinha, do alto da tua autoridade de comunista. Falando sério. Olha aí, rapaz. Olha isso, gente. Epa, para tudo mais que eu um quero cantor? descer. Guerrinha não viu o jogo do Fluminense ontem, hein? Guerrinha não viu o jogo do Fluminense ontem. Eu vi. Afinado. Dois cantores do futebol ontem. Eu vi. Guerrinha, vamos lá, Guerrinha. Fala. As dificuldades que o Inter poderá encontrar hoje à noite. Não, falando gostou da sério, nossa Pedro, piada, pô. o jogo é jogado, né, Pedro? A diferença é enorme. Eu não sei nem a escalação que o Inter vai utilizar, mas isso também não influi muito, não. O Inter é tão superior ao adversário que não vai sofrer. O Internacional vai, não só, eu acho que só não vai ganhar, mas vai fazer até um placar maior, assim, vai ganhar com folga. Porque ele é muito melhor que o outro time. É uma diferença muito grande entre os dois times, né? E eu não sei, eu estava dizendo ontem que eu acho que esse jogo pode servir para testar algumas coisas, né? Aprimorar dois centroavantes, eu vi o Léo falando isso no Esporte ao meio-dia, acho que pode ser Guerreiro e Galhardo, já que o Yuri Alberto não pode jogar. Adiantar um pouquinho o Tyson, para o Tyson ficar mais perto do gol do adversário, aonde ele pode, sei lá, se tornar uma peça ofensiva muito importante para o Internacional. A defesa não vai sofrer quase nada, vai ter uma noite tranquila. E o Inter, acima de tudo, Pedro, ele precisa ganhar para recuperar o moral, porque na virada agora, o sorteio é dia 1º agora, não tem, tirando o Táchira, que muito provavelmente vai precisar tomar uma goleada do Olímpia, e eu não acredito que isso aconteça, os outros são tudo faca na bota, né? Não tem jogo mole, não tem. O River é perigoso, o Boca é perigoso, o Defensa e Justiça é um time bem ajustado, daqui a pouco tu cai com o São Paulo, que está nessa fase maravilhosa. Então, é jogo para apertar o parafuso. E... É verdade, é isso. Guerrinha, lembrando que as oitavas de final da Libertadores, a gente não tá... O que nós estamos tirando de febre dos times hoje, não é a febre do confronto das oitavas. O sorteio é semana que vem, mas os jogos é depois da Copa América, em julho, metade de julho, eu acho. Né? Então vai ter ainda um bom tempo, vai ter o finalzinho de maio, tá acabando agora. Então vai ter todo junho, tem 45 dias aí de... Tem mais um detalhe que a gente tem que botar nesse bolo. Tem a janela ainda do meio do ano aí que pode chegar jogadores pro Inter e pros outros também ficarem mais fortes, pode sair jogadores, podem sair também. Flamengo. Então, é obrigatório que o Inter faça a sua parte e vai fazer a sua parte e fazer com folga, né? Porque ajuda pro início do Brasileiro, pro time pegar moral, pegar confiança, porque depois que tu perde um campeonato e o Inter perdeu no domingo, afeta, claro que afeta, né? Mas a gente vai virar a página, sim, a gente vai virar a página, mas para virar a página é melhor virar ganhando, para te readquirir a confiança. O futebol, confiança pesa muito. Ajuda bastante. Pedro, essa ideia de jogar com dois centroavantes, com o Thiago Galhardo e com o Yuri Alberto, né, ou o Guerreiro, enfim, com os dois jogadores posicionados lá na frente, já é uma adaptação do Miguel Ángel Ramírez, porque, embora ele já tenha dito que o conceito não vai mudar, o jogo de posição, mas o sistema sim, o desenho tático sim, ele chegou com a ideia de fazer 4-3-3, de jogar com ponteiros, mas só que ele viu que não tem ponteiros aqui. Não há ponteiros, o Inter não tem ponteiros para escalar. Então ele adapta uma ideia que eu acho interessante. A gente vem falando há bastante tempo aqui que dava para jogar com os dois na frente. Eu não sei se eu sou burro, muito burro, mas até agora eu não sei o que é jogo de posição, cara. Não consigo entender isso aí. Pedro, a gente precisa de 5 minutos só para te explicar, numa chamada por vídeo. Eu acho que eu sou muito burro. Isso já acontece uma tentativa de tu... O jogo de posição, ele jogava no 4-3-3. Ele botar dois atacantes, ele vai jogar no 4-4-2. É isso que eu sei.
A direção do Inter fez um estudo, hein, Diogo? A direção do Inter fez um estudo de mercado, mesmo, tô falando sério, isso é conversa que eu tive com eles. Eles fizeram um estudo de mercado quando eles ganharam a eleição, e eles começaram a estudar o mercado e fazer uma média de quais os times do mundo que mais estão vencendo. Toda temporada tem times vencedores, né? E eles chegaram numa conclusão que o jogo de posição, que não é só um, aliás, não tem só uma maneira de jogar, tem várias maneiras de jogar, né? E claro, sempre dependendo de peças, é um estilo de jogo que os jogadores estão começando a entender e está vencendo mais competições. Então eles chegaram no Ramires porque aí eles pensaram, tá, não, mas nós vamos trazer um super treinamento. O Ramires estava definido antes da eleição, ele era dos dois candidatos. Não, é antes da eleição. Sim, exatamente. E o estudo foi feito já para chegar no nome do Ramires para apresentar essa ideia. Eu falei que foi depois da eleição, né? Que outras e aí eles procuraram quem era o cara mais barato. Né? Quem é o cara mais barato no mercado que faz esse tipo de jogo? A ideia do jogo de posição é tu ter o espaço definido ter o campo definido por espaços, mas não necessariamente preenchidos por um jogador só. Esse é um erro que a gente... Tu pega o time do Grêmio, por exemplo, lateral direito, daquele espaço. Não é pro cara ficar só naquele quadrado, entendeu, né, Léo? Não é pra ficar só naquele quadrado. É o lateral esquerdo. Lá de centroavante é o Diego Souza. Isso tem, não, mas é que... Não, mas olha aqui, o Moisés, quando o Praxedes entrou lá na esquerda, se o Moisés vai lá pra... Se o Moisés avança, vai onde estava o Praxedes quando ele entrou no Grenal. Aí o Praxedes tem que ir ali para aquele lugar. É que assim, Pedro, um jogo estanque. E se trata de ter vantagem numérica. Dos espaços do campo, tu ter vantagem numérica sobre o adversário. É estranha essa convicção de tu escolher. Primeiro tu escolhe o jeito de jogar. Como é que o meu time vai jogar? Tu escolhe primeiro o jeito de jogar. Mas Davi já tinha isso, só que agora tem um nome para isso. Davi, o Felipão jogava com um estilo de jogo. Era dele, só não tinha nome. Adaptava não tinha nome. Não, mas era a mesma coisa. Um time que pegava muito, que gostava muito de uma bola aérea. Mesmo. O Tele Santana. Nunca era um time faceiro. Não tinha nome pro nome. O que acontece hoje, Davi? As tuas peças, só pra não, calma aí, só uma outra coisa. Antes. Isso já existia desde que tu conhece e acompanha o futebol, Davi. Não, a única diferença é que hoje tu tem um nome para esse sistema. Tá, mas o Filipão sabe adaptar. Agora eu entendi. O Filipão sabe adaptar. Ele faz um jogo defensivo, ele faz um jogo de marcação, de ocupação de espaço. Isso é bem explicado, né? Mas sabe fazer um jogo ofensivo também, tanto que fez em 2002. E não, Davi, que eu tô falando que tu começou a frase dizendo assim, eu não entendo um cara se agarrar. Não, todos os treinadores que tu viu antes tinham um estilo de fazer o seu time. O Inter fez assim, o Inter definiu primeiro o seu estilo de jogo. Daí contratou o treinador para instalar. Aí tá a nossa crítica. Aí tá a nossa crítica. Mas é que é um projeto de longo prazo, ele não vai fazer isso em 2, 3 dias. Essa que é a questão que é de dar discussão. O Inter não tem dinheiro, vai tem que fazer um trabalho de longo prazo. Ele vai ter que formar jogadores, ele trouxe o Gustavo Grosso para formar jogadores assim. Mas o Inter tinha um jeito de jogar, lógico, não nenhuma invencionice, um jeito, marcava com 2 linhas de 4 ali, com um cara no meio. E perdia, Davi. Perdeu com o Odair e perdeu com o Abel. Perdeu. Ele foi vice-campeão. Chegou nas competições. Foi vice-campeão. Davi, foi vice com o Odair também. O Inter foi vice, mas ele não foi campeão. O Inter foi vice e no momento... Só um pode ser campeão. Sim, mas aí a gente vai discutir resultado, sabe? O Inter, a questão é uma ideia de pra cá não mudou. O Inter foi vice. A ideia tem que valer para ganhar e para perder. O Inter foi vice, Davi, e aí o que essa gestão definiu e havia detectado antes. Para começar, o Inter foi vice, essa é uma narrativa que eu acho que precisa ser um pouco, não corrigida, mas um pouco colocada num eixo. O Inter não ganhou um vice, o Inter perdeu um título. O Inter tinha o título na mão e nos últimos 15 pontos ele fez 5, sendo que 3 foram naquele jogo contra o Vasco, que foi um aborto da natureza. Sim, o cara do Vasco perdeu pênalti, por isso que ele estava lá. Sim, mas ele perdeu na reta e aí final. Com outro sistema de jogo, mas aí nós vamos discutir resultado. O Inter do ano passado mostra que tá todo mundo certo, todo mundo errado. O Inter também só disputou o título no ano passado porque antes tinha um treinador que somou um monte de ponto. Exato. Cheio de falhas e defeitos. O Abel somou um monte de ponto, cheio de falhas e defeitos. Só que o Inter quis mudar. Agora, Davi, nós vamos discutir isso pra sempre. Tá certo o que eles estão fazendo. Só que algumas coisas começam a ser ponderadas. Aí eu começo a me afastar, por exemplo, um pouquinho do Léo. Eu acho que essa ideia de jogo com o Rodinei e o Moisés aborta. Mas eu acho que aí tu faz esse jogo. O Inter por exemplo, essa saída de trás do Inter, com os zagueiros do Inter sendo de trás, não, vai me desculpar, não funciona.
Não, ela funciona, Davi. Tem gols que saíram dessa jogada. Mas é que assim, eles não sabem fazer isso, Davi, mas assim, ó, o que o Inter fez? O Inter, essa gestão, por exemplo, vamos falar dessa gestão, ela assume o Inter, e o Inter tinha uma forma de jogar, que foi construída lá em 2017, e não existe errado e certo. Ela foi construída... todo o direito de fazer a forma que bem entender, de botar o que quiser. Eles assumiram para fazer o que eles pensam. Mas não aí assim, e foram eleitos para isso, né? Eles foram eleitos, eles não chegaram lá e tomaram conta do clube. A outra chapa queria o mesmo treinador também. Não é dizer assim, elegeram porque nós disseram, não, os dois disseram, e um ia ser eleito e o outro não. O que acontece é que o Inter tinha uma ideia de jogar e ela foi construída a partir de 17, porque o Inter precisou sim, foi um termo muito usado pela gente ser reconstruído, e aí pegou o Odair, e o Odair tinha uma ideia de jogar, e o Inter montou aquele time com aquelas características. E se a gente for ver a base do time, era praticamente a mesma de 17. 19 e 20, o Inter bate vice-campeão nas duas competições. Porque o Abel chega, e detecta isso e diz, olha, o grupo tá moldado para isso, para jogar dessa forma. E ele consegue um resultado rápido. Em um mês o Abel encaixa o time. E aí chega até a última rodada com chance de ser campeão. O que essa gestão quer? Ela não quer mais jogar dessa forma, com as linhas lá atrás, saindo em contra-ataque. Ela quer que o Inter proponha jogo. Só que o caminho de tu sair disso a chegar ao que o Inter quer, ele é longo, principalmente porque o Inter não tem dinheiro, Pedro, para entregar as peças. Então vai ter que ser um processo lento. O que o Potter disse há pouco é rigorosamente verdade. Com o Rodinei e Moisés, tu não monta essa estrutura de jogo nem a pau. Só que agora, eu vou te dar um alento, vou te dar uma coisa boa. Agora não tem mais o Rodinei, tem o Sarabia, que voltou, e poderá ter o Felipe Anderson. Exato. Bom, se isso acontecer... Se isso acontecer, essa estrutura de jogo começa a ganhar corpo. Claro, aí eu começo a acreditar. Eu acho que o melhor... Desculpa, Potter, fui na tua vírgula aí, mas eu acho que o melhor sinal de que o Miguel Ángel Ramírez talvez não seja esse cara tão radical que só joga de um jeito, é a ideia de daqui a pouco jogar com dos dois centroavantes. Não é o desenho tático que ele chegou aqui pensando em usar. O Marcos Guilherme jogando. Tudo bem, Pedro, mas ele se deu conta. Se a gente criticava o cara quando ele... prender um cara que faz isso. Não, Pedro, só um pouquinho. Eu criticava quando ele escalava o Marcos Guilherme, certo? Eu criticava, sempre critiquei. Eu achava que não dá. Bom, aí o cara tira o Marcos Guilherme, vai tentar com dois centroavantes, vou continuar criticando, dizendo, puxa, por que não criticou antes? Pô, eu sou muito chato, a né? ausência agora da ele tá fazendo arquibancada... certo. Ele já é uma ideia, mas é que ele não pensa só de um jeito. Ele está tentando se adequar de alguma maneira, sem perder a parte dele, que é a ideia dele que ele tem que mandar, pô. A ausência da arquibancada, e eu tenho falado isso bastante quando o assunto é o Ramírez, e tá dizendo um cara aqui, enquanto o Renato era técnico do Grêmio, em determinado momento se cogitou a possibilidade do Renato, e um dia me perguntaram, e eu falei o nome do Ramírez também. Me agradava essa maneira diferente de pensar futebol. Só que, claro, eu não acompanhava o dia a dia do Ramírez, eu ia muito mais baseado nessa notícia à distância. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ausência do torcedor nesse momento de pandemia, ela tanto para o Grêmio, ela prorrogou um pouco mais o tempo de vida útil do Renato, como ela vai dar esse tempo para o Ramírez, senhores. Porque não tem como tirar disso. O torcedor, ele fica impaciente, o torcedor é mais passional. O torcedor não vai dar esse tempo na cabeça dele para que aconteça toda essa reconstrução, porque isso demora. O próprio profissional que veio do River Plate, ele não consegue mudar a categoria de base do Internacional num estalar de dedos. A base do Grêmio foi reconstruída num determinado momento e isso levou alguns anos para que pudesse colher os frutos que está colhendo hoje. E com essa ausência de torcida no estádio, porque o torcedor não grita, o torcedor não chama de burro, o torcedor não vira a cara quando anuncia o nome do determinado jogador, vai dar esse tempo para ele, imagino eu. Porque essa pressão faz diferença. Vai ter 3 anos, né? Essa é a mudança do Inter, né? São 3 anos, né? 3 anos. Só quem demite o treinador pode ser, claro. No Grêmio, o Renato agora foi um compêndio, né? Foi uma coisinha complicada ali. Mas se o Alessandro Barcelos aguentar as derrotas que virão, porque os times muito mais perdem do que ganham, né? Eu digo em competições, né? É só ele. É só ele ter culhão. Nesse sentido, né? Tá perdendo, mas eu tô achando que é uma ideia de futebol que eu quero ter daqui a 2, 3 anos e vai mudar a história do Inter, blá blá blá. Se ele aguentar no osso do peito, vai. Porque não vai ter a vaia do estádio, como disse o Bagé. Porque o Ramírez disse que não acompanha a imprensa, que não lê nada, né, da imprensa daqui, não deve, nas redes sociais não deve ver quando xingam ele. Não é verdade. Né?
essa Porque coisa ele toda. disse já em entrevista, eu sei que aqui no Sul se critica muito treinador Mas eu sei, né, Diogo? tal. Não quer dizer que ele leu, né? Pode chegar um cara ali e falar assim, ó, tudo bem, mas o alguém deu Guerrinha lá lá no o... sala de redação tá deu um mailing pra ele ali, ele leu. O Eu não leio nada que publicam sobre ele. No caso, o Aquele cara fala assim, ó, xaropão. o El Guerrita, Aquele xaropão, Davi Coimbra, tá devagar enchendo o comigo saco. aí, hein? Devagar, hein? o Devagar. Guerrita, o Guerrita não tá botando, tá vendo? Sim, Guerrita. Não tá mirando isso? Eu acho só o seguinte, eu acho que o treinador, primeira coisa, ele não pode inventar. Chega, faz o óbvio. Depois, aos poucos, ele vai implantar as ideias dele, dependendo... É que ele não acha invenção, Guerrinha. Na cabeça dele não é invenção. Mas olha aqui, ó, o Crespo chegou lá, mudou pouca coisa. O próprio Roger chegou no Fluminense, mudou pouca coisa. Thiago Neves? O Thiago Nunes não inventou nada. Depois, eu acho que depois o cara tem que botar as ideias dele, sim. Ele não veio para ter as mesmas ideias. Mas ele precisa, antes disso, conhecer jogadores, ele conhecer qual é a história do clube, como é que o clube joga melhor, se ele tem jogadores para esse tipo que ele pensa em que vai jogar. Tudo isso. Quantas ideias tem o intervalo comercial que vem na frente? Fala para mim, eu quero saber. Vou chamar o intervalo comercial do Fala as ideias, eu quero saber, eu tô precisando de ideias, Pedro. Isso, então fica ouvindo aí, tá? Fica ouvindo. Intervalo comercial, notícias, nós voltamos em seguida. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando. É um trator ou equipamento novo, ou alguma novidade que faz crescer mais a lavoura, o rebanho. São 2h03, o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Pare de pagar tarifa de manutenção de conta, traga seu salário ou benefício para o Agibank e tenha uma conta grátis com tudo que você precisa. Plano de saúde empresarial Sulmed Smart. Contrate a partir de R$ 27,40 por mês. Tintas Killing, completando 49 anos. Uma empresa gaúcha, uma empresa que nos orgulha, que trabalha com tintas, fabricação de tintas e também de componentes para calçados, afinal está na região do Vale dos Sinos. E eu tenho orgulho de dizer que conheci Celestino Killing, que foi quem fundou exatamente essa empresa, que hoje é capitaneada pelo seu filho Milton Killing, e que está aqui no Sala de Redação também com a sua presença, e que contratou uma das figuras mais queridas do futebol do Rio Grande do Sul, o Tinga, para estabelecer o seu processo de comunicação. Então, aliás, esse é o ano seu ano do centenário do seu Celestino Killing. Centenário? 2021, centenário. Que interessante. Bom, então um abraço a todo o pessoal da Tintas Killing, parabéns e que sejam cada vez mais felizes e que continuem colocando essas cores maravilhosas na vida de todos nós. E ainda lembrando que pela avaliação do MEC, a Facate é a 5ª melhor do Brasil, tá? Você pode ser Facate, tá bem? Bom, vamos adiante. E o Cicobi? O Cicobi, o que tem? Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito pelo que o Roger Machado, que está dando entrevista agora no Seleção Sport TV, no Sport TV, porque tudo bem, o River estava todo esgualepado lá, com problemas de Covid, mas puxa vida, o Fluminense terminou em primeiro lugar com 11 pontos, ganhou do River 3-1 na frente do grande River Plate. E eu acho interessante isso, Pedro, porque o Fluminense parece que ele está conseguindo se descolar daquele poderio do Flamengo no Rio de Janeiro. Ele não entrou naquela vala do Botafogo e do Vasco. Desde o Odair, o ano passado, ele está chegando, ele é Libertadores, ele não paga vale no Campeonato Brasileiro, com 2 profissionais gaúchos. Ele está fazendo o trabalho dele. É verdade. Mas já onde é que entra Douglas Costa? Como é que se monta o time do Grêmio a partir desse grande jogador que hoje deu entrevista coletiva? Sabe que ontem, acho que foi, hoje é quarta, foi na segunda-feira, eu ainda até fiz uma brincadeira com o Davi, falando que naquelas crônicas mais picantes do Davi, o Davi costuma usar o termo fetiche. E eu até brinquei que o Grêmio tem um certo fetiche por uma posição, que na transição ali do Filipão para o Roger era do Juliano, quando o Juliano foi negociado, o Roger fetiche tentou... por uma posição é complicado, Bagé. Explica melhor. Posição, aí é jogo de posição mesmo. Jogo de posição, né? Você tá sabe bom, como entendi. é que é, né? Tá Vê que o Léo não contestou, porque o Léo já conhece esse jogo de posição. Tu pega, por exemplo, aí o Roger não tinha quem colocar no lugar do Juliano, ele tenta inventar até o Negueba, que estava na época do Grêmio, e obviamente não dá certo. Chegou o Renato, pega o Ramiro, que nas horas vagas era até lateral direito com o Filipão, coloca naquela posição, dá certo. Aí sai o Ramiro, o Renato olha para o banco, ele tem o Alisson, que tinha sido a vida inteira um atacante de extrema, muito mais pela esquerda do que pela direita no Cruzeiro,
e coloca o Alisson. E o Alisson dá um bom retorno. Mas se tem um jogador que ainda é contestado na maior parte do torcedor do Grêmio, esse jogador é o Alisson. E é justamente naquela posição, Pedro, que acaba entrando o Douglas Costa. Claro que o Douglas Costa não vai ter a característica, por exemplo, de acompanhar adversário, de se doar, por vezes, ser muito mais operário. O Alisson era assim. O Alisson, por vezes, ele não aparece pra galera, mas ele aparece muito pro time. Só que eu não vejo outra posição que não seja essa. Como tem hoje o Thiago Santos, que entrega pro Grêmio um poderio de recomposição e de marcação, eu penso que ele consegue contrabalançar para ter um ataque, um trio final de Ferreira na esquerda, Douglas na direita e o Diego Souza e na meia quem vai? Mas aí 3 volantes para marcar. Não, tem que ser Darlan, Matheus Henrique e o Fábio. Tem o Jean-Pierre, né? Nessa fila. Não, eu digo o Jean-Pierre nesse time aí, tu tá morto. Não, pro armador, Pedro. O armador ou vai ser o Darlan, ou vai ser o Jean-Pierre, ou vai ser o Pedro Lucas, ou o Grêmio vai contratar alguém. Mas me parece, forte, me parece que o... Morto é forte, pô. Me parece que o Douglas Costa, ele já sinaliza uma aproximação com o Jean-Pierre. A gente conversava sobre isso esses dias, acho que o Bagé. O Jean-Pierre o Douglas liga pro Jean-Pierre para pedir a camisa 10. Hoje na entrevista ele menciona o Jean-Pierre, o Grêmio tem grandes valores, mas tem o Jean-Pierre é um deles. Por quê? Porque o Douglas Costa vê na qualidade do passe do Jean-Pierre meio caminho para ele, né? O Jean-Pierre pode pifar o Douglas Costa todo o tempo. Tem que dizer pro Douglas Costa que o Jean-Pierre até agora é quase uma ficção, né? Mas agora Pedro, é um Grêmio diferente, ficção, Pedro. É com o Thiago Santos marcando melhor. Ele não tá... Como não é uma ficção? Não, quando o Grêmio estava no buraco lá na Libertadores há 2 anos atrás, ele entrou no time e classificou o Grêmio. Ficção é demais, Pedro. Mas ele tem que jogar todo o tempo, com porque qualquer jogador. Porque o Douglas Costa, ele não é um jogador só é ótimo, né? Porque, pô, ele tem tudo, mas ele não é o cara só drible, ele às vezes precisa receber uma bola na frente também, pra ficar mais fácil a vida dele, alguém tem que fazer isso. E o Jean-Pierre tem qualidade pra isso. Depende da bola longa, por vezes ele sai por dentro pra fazer esse tabelamento que o Diego Souza tem capacidade de fazer a parede, mas ele precisa de um pensador. Todo time precisa. Ele tem um contra um ótimo, sem dúvida, mas ele precisa de um cara que meta a bola pra ele. Um time com 3 atacantes pode ter o Jean-Pierre? Claro. Ele precisa. Mas aí o Jean-Pierre tem que participar cheio de times no mundo assim, Pedro. Ele precisa ter o Jean-Pierre, mas precisa ter o Matheus Henrique mais preso marcando. Agora, ele necessita do Jean-Pierre, sim. E o Jean-Pierre, que o Pedro tem em parte razão, mas é que ele contribuiu pouco até agora, ou menos do que se imagina dele, porque ele é muito bom jogador, tem muito a ver com aquela época do Renato, que o Renato não era muito afim dele, não. Tem muito a ver. Agora, depois ele se machucou, depois ele teve um problema, né, que não foi legal, familiar lá, o pai dele foi acometido de Covid. Isso machuca. O próprio posicionamento, né, Guilherme? Teve jogos agora, que ele começou como segundo atacante. Uma coisa a gente tem que ter bem claro. Ele sabe jogar? Sabe jogar. Por que ele não está jogando? Bom, aí tem que haver a descoberta. Porque aí entra a ficção. Ele sabe jogar, mas não joga. Mas não tem. Em 2015 são lesões repetidas. Isso é um problema que ele tem. A saída do Renato muda algumas coisas, né? A gente viu até o alívio do Ferreirinha. O Ferreirinha ficou aliviado. E do Bagé. E do Bagé. E do empresário do Ferreira, né? O time Ferreira, o Pablo, o time ficou mais coerente nos seus movimentos, na forma de marcar, inclusive... Tem uma outra preparação física funcionando. Começou a correr certo, como se diz, né? Não teve mais aquilo de privilegiar os cascudos, como se dizia, né? Como o Renato é muito disso, né? Muito dos caras dele ali. Mas o Thiago meteu o Maicon no Grenal, Davi. Davi não foi tanto. Sim, mas ele botou o Maicon no Grenal pelo seguinte... Fernando. Ele botou o Maicon no Grenal pelo seguinte. Por que o Maicon jogou o Grenal? Tu vai jogar um Grenal decisivo. Porque era Grenal decisivo. Simbolismo. Daí que tu pensa o seguinte, não, tem que botar minha liderança ali. O Maicon, depois eu tiro ele. O Maicon vai ser para esses jogos. O Maicon não vai ser o cara de todo jogo. Ele vai ser para esses grandes jogos. E o Grenal é um grande jogo. O Jean-Pierre, em 2015... Os dois Grenais, o Maicon queria falar uma coisa para vocês. A formatação do Grêmio contra o Flamengo, que é jogo decisivo, Léo. O Grêmio não ganha uma partida do Flamengo no Maracanã e empata outro na Arena. Isso aconteceu por causa do Inter, que está tentando formar um time, uma nova ideia. A comparação do Grêmio até agora é o Inter. Porque o Maicon no meio-campo fragiliza o Grêmio
na marcação. Ganha um monte de coisa, mas fragiliza onde um time como o Flamengo, Palmeiras, ganha do Grêmio. Mas não ganha mais, Potter. O Maicon tá perdendo. Não é pra jogo decisivo, Maicon. Mas o Maicon não vai ser titular. Não é porque é jogo decisivo. Ele vai entrar 20 minutos. Ou quando tiver um jogo. O Maicon vai ser preservado e tu vai precisar dele em algum momento pela liderança, pela qualidade do passe. Tu vai precisar dele em alguns momentos e em alguns jogos pontuais. Sobre o Jean-Pierre, ali o Bagé deve lembrar, em 2015, tá, a geração 98 do Grêmio, que é tida como uma geração de ouro, ela ganhou uma final de gauchão de 8-3 do Inter, tá? Nos 2 jogos. O meio-campo do Grêmio tinha Darlan de 5, Patrick na direita no tripé e o tripé esquerdo era do Jean-Pierre. Até daí veio uma ideia de que o Jean-Pierre era volante na base. Não, ele não era volante. Ele jogava num tripé por dentro na esquerda. É uma função parecida que o Thiago Nunes tem agora, uma formatação parecida e uma posição que o Jean-Pierre já conhece. É que então na ele base, pode jogar ali. Essa geração 98, por vezes ele saía, e talvez essa confusão dele jogar mais atrás, porque por vezes ele saía pela proximidade que tinha, como tu acabaste de lembrar, Léo, o cabeça de área, o centro médio, como gosta de dizer o Davi, era o Darlan. Então ele saía para fazer essa bola mais curta com o Darlan. E aí automaticamente ele saiu um pouco mais de trás. Em alguns momentos ele foi colocado, ainda na época do Renato, a jogar excessivamente atrasado. E ele não consegue jogar dessa maneira. Ele é o cara do passe longo para estar um pouquinho mais à frente. O Guerrinha mata uma charada. Ele tem qualidade ou não tem? Tem. Bom, se ele tem qualidade, eu tenho que buscar uma forma que eu consiga adaptar ele. Tinha um técnico que claramente não era fã dele e chega um que gosta dele. Isso já tem uma diferença. Isso traz outro tipo também de aproveitamento para o jogador. E machucado não dá para jogar, né? Tem que tentar buscar uma aproveitamento. O Jean-Pierre, sempre o Jean-Pierre tem essa história de volante meio, porque o próprio Jean-Pierre, ele gosta de jogar com o campo aberto. Eu já usei aqui o exemplo algumas vezes, eu e o Maurício falamos com ele, perguntamos, tu não tem saudade do tempo que tu jogava como volante? E ele aceita essa condição, porque ele jogou muitas vezes assim no Grêmio, vem aqui atrás e pega o campo de frente. Mas o Bagé acabou de dizer que ele tem que jogar na frente, dele. Tu tá botando ele atrás agora. Não, é que o Thiago Nunes está fazendo o revezamento, Pedro, com o Matheus Henrique com ele. Claro que o Grêmio fica mais tempo na frente, porque ele tem mais qualidade. Mas quero ver agora com o treinador novo se ele vai jogar. O Grêmio com o Jean-Pierre é 4-2-4. Exatamente. O aproveitamento do Maicon no time do Grêmio agora está caindo de maduro. O Maicon tem que ser chamado para jogar naqueles jogos que o Grêmio está atrás e que o adversário vai todo se retrancar. Porque a bola vai sair redonda de trás e vai ficar mais fácil tu agredir o adversário. E quem está falando aqui é um fã incondicional do Maicon. O Maicon joga futebol hoje. Hoje fisicamente não está conseguindo mais jogar. Mas jogava futebol como sabe, quem tinha uma intimidade dormia com a bola embaixo do travesseiro. Futsal. Joga demais o Maicon. Agora, hoje o Maicon vai ser muito importante para o Grêmio nesses jogos que o adversário está satisfeito com o empate, vai todo para trás. A bola precisa sair trabalhada de trás. E aí é o Maicon que tem que entrar. Nos últimos 20 minutos, né? Porque ele entrou um jogo aí que eu não me lembro qual é, e rebentou com o jogo nos últimos 20 minutos. No Grenal, ele foi mal no primeiro e pior no segundo. O Corinthians tratou muito bem quando teve um processo parecido com o encaminhamento para fechar a carreira do Danilo. E o Corinthians fazia isso, colocou o Danilo no banco, ele era um jogador cerebral. Era o Tite, o técnico, né? Isso aí, era o Tite. Ele entrava e fazia um gol de cabeça. Entrava e fazia um gol de cabeça. E segurava a bola. Porque ele era um organizador, pisava em cima da bola. Eu acho que tem tudo isso. Eu acredito que ele não vai ser titular no Grêmio. Eu tô com o Davi, ele joga as finais, não é nem por homenagem, porque eu acho que homenagear, tu vai lá dar um quadro pro cara e não põe ele em campo. Mas muito mais pelo simbolismo do Maicon na relação Grenal. Eu acho que muito mais por isso que ele jogou os dois. Bom, o Grêmio tem tutorias agora, né, Pedro? O Grêmio tem tutorias agora. Então, assim, o Rafinha, cancheiro, qualidade, experiente, é o tutor da defesa, o Jeromel. Aí no meio-campo, o tutor é o Maicon, pra gurizada ali. E lá na frente é o Diego Souza, que vai abrir caminho. Não, mas o Thiago Santos também. Ali. O Thiago Santos também dá uma tutoria, não te preocupe. Eu queria informar os outros times brasileiros. Informar os outros times brasileiros que. Passa um fax hoje pra CBF. Não precisa mais Brasileirão, é a Copa do Brasil. Né? Tá tudo bem. É um avião só. É um avião só. O intervalo. Pedrão. É só um avião pra descer dessa aqui as taças, porque, tipo assim, o Grêmio passou por cima do Inter.
Tá tudo absolutamente encaixado. Tem motores em cada parte do campo. O Maicon, além de tudo, faz isso, aquilo. Mas isso não é novidade, Potter. É impressionante. Agora eu tô concordando com vocês. Tô concordando com vocês, é impressionante. Guerrinha? Antes de tu chamar o intervalo, só pra te alertar, hoje é dia 26. Sim. Nada de notícia. Julinho? Os homens, nada. Não. Mas tem 31 dias esse mês. Tá chegando, um dia mais de emoção. O carteiro já anda rondando a correspondência, Pedro. Ô, Guerrinha, que bom que todo mês fosse fevereiro, né? Que é 28, 29 no máximo. Tá, deixa eu chamar o intervalo comercial, porque daí é que vai sair o dia 5 de vocês, tá? Não esqueça. Vamos tentar o Bagé tá? No Julinho, Pedro, porque o Bagé é presidente da SEG, ele tem mais essa coisa de Salamalex. Vamos meter o Bagé no Julinho e no... Tô precisando de qualquer... Não, o Julinho não merece isso, essa mala aí, tá louco? Para com isso. Tá. Vamos parar com isso, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o comercial de posição, já que eu estou emprenhado pelo futebol de posição, vou chamar o intervalo de posição e nós voltamos em seguida. 26 de junho de 2011. Nós estamos aqui sentados dentro da redação da Zero Hora. Todo mundo trabalhando e nós, naturalmente, se divertindo um pouco, né? Uma das tantas comemorações de 40 anos de um programa de rádio que é uma conquista extraordinária. Só a Voz do Brasil talvez tenha longevidade maior, hein? Coisa linda. Nós conseguimos reconstituir, assim, um dos momentos magníficos desses 40 anos, quando o Sala de Redação era feito aqui pelo Cândido Norberto. Chega a ser comovente, professor, a acolhida que estamos tendo aqui. É uma tietagem interna, professor. Vai, professor. Professor, lembra essa dupla? Eu na reportagem, o senhor no comentário. Vai lá, professor. Vai lá, professor. Quero agradecer a todos pela presença, pelo interesse. Olha aqui, nós devemos a todos eles que estão aqui uma salva de palmas. Faltam 19 dias para os 50 anos do Sala de Redação. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar. Estamos de volta, 2h21. Esse é o Sala de Redação que tem Sulmed, Agibank, Aurora Gran Reserva, Grupo IESA, Frigelar, Ruder Segurança, Zafari Bourbon e Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Nós temos ainda 7 minutos de programa, portanto, eu quero colocar uma questãozinha assim, bastante simples, porque começa o Campeonato Brasileiro domingo, e eu gostaria de saber quem chega melhor, se é Grêmio ou Inter. Como assim quem chega melhor? Tu não estava ouvindo o Sala de Redação, né? Não, descansando. É uma pergunta assim, que se impõe. Mas tem razão. No primeiro tempo do Sala de Redação, que a gente falou do Real Madrid. Chega o Grêmio, Pedro. Chega o Grêmio. O Grêmio tem tutores, o Grêmio tem craques, o Grêmio tem o Jean-Pierre que ninguém sabe se vai aproveitar, o Grêmio tem o Rafinha, o Grêmio tem o Douglas Costa chegando, o Grêmio ganhou um gauchão, o Grêmio não perde Grenal desde o ano passado, e antes do ano passado, fazia 8 anos que o Grêmio não perdia. Para de fazer essa pergunta, Pedro. Disparadamente o melhor time do Rio Grande do Sul é o Grêmio. O Grêmio chegou em sétimo no Campeonato Brasileiro do ano passado, e a Inter chegou em segundo. Porque focou nas competições de Copa e aí falhou na hora H, né? Tipo assim, o Grêmio tem um novo treinador que começou aparentemente a treinar, porque aparentemente não tinha muito treino lá. A gente tá vendo, né, algumas declarações começam a vazar em cima disso aí. Então chega o Grêmio, óbvio que chega o Grêmio. Alguém aqui acha que o Inter chega melhor? Acho que mudou o pensamento, Pedro. Eu não sei quem chega melhor, porque na prática, pra teoria, tem uma diferença gigantesca. Não, mas só porque Bagé é quem chega melhor. Mas não é quem vai ir melhor. Mas eu quero dar a minha ideia agora. Eu posso dar igual a tua, mas não... Não, se tu quiser, não falo mais nada contra ti. Aí tu não precisa impossível querer que tu não fale mais, pô. Tu não consegue fazer isso. Não prometa algo que não vai conseguir. Mas não fala de mim, Bagé. Fala das ideias. Fala das minhas ideias. Mas eu tentei começar a falar melhor, e tu não deixou. Grêmio. Agora eu tô só te devolvendo a gentileza. Eu acho que a teoria para a prática tem uma diferença muito grande. Eu penso, Pedro, que o pensamento do Grêmio mudou, enquanto principalmente treinador, enquanto as próprias declarações do presidente Romildo, que num primeiro momento, antes da mudança do Renato, eu até julgava que fosse mais para jogar para a torcida. Porque essa declaração do presidente de apostar nas competições nacionais, ela vem depois que o Grêmio foi engolido pelo Palmeiras na final da Copa do Brasil. Mas pela maneira do Thiago Nunes... de repetição de time, eu acredito que o pensamento mudou. Agora quem chega melhor, sinceramente, eu não vejo tanta coisa. O Grêmio foi engolido pelo Palmeiras e logo depois pelo Del Valle, que por sua vez levou 5-0 do Palmeiras. Quer dizer, o Grêmio, não sei... Mas por isso que era um Grêmio anterior, né, Pedro? É um Grêmio diferente. Ele está sob novo comando.
Ele tem Douglas Costa chegando, ele tem o Rafinha. Ele não, mas ele tem o Douglas Costa chegando, ele tem o Rafinha. Não, ele repete time, Pedro. Ele chega melhor. Repete time. Eu não sei se vai ser melhor. O Renato repetia também. Não repetia, Pedro. O Renato não repetia. A novidade do Grêmio para as finais... Não repetia. Bom, tu pode pegar um jogador. A mudança do Grêmio para as finais da Copa do Brasil foi trocar um goleiro que não pegava nada por outro que agarrava pouco. Então é totalmente diferente. Tu tá pegando coisa pontual. Mas tu acabou de falar uma coisa pontual, Pedro. Aí estão dizendo que o Renato não treina. Ele ganhou 7 campeonatos e não treinou. Acho melhor você não retrucar o Bagé. Não pode trocar o Bagé, fica bravo, Pedro. Tu acabou de citar uma situação pontual que foi o Alisson. Não tem brabeza. É que na hora que eu vou falar, tu acha que eu fico bravo. O Alisson, que tu acabaste de citar, foi pontual. O Renato repetia time, ele não tirava o Alisson. Sim, não tem nada a ver com repetição de time. Não, foi um erro que ele cometeu. E outra, o Renato mas é passado. Que ele não treinava. Aí o Renato... Mas quem disse que não treinava? Não saiu da minha boca. Me ajuda, Bagé, foi o empresário do Ferreira, né? Quem disse que ele não treinava são os jogadores. Não sou eu que falo. Os jogadores dizem que são jogadores, bom, isso eu não sabia. E empresários. Não, pra mim... Mas ele é passado, agora é o Thiago Nunes. Não ouvi dizer. Tá, mas alguém pode responder pra mim se o Inter chega melhor no Brasileirão? Não, o Grêmio chega melhor. O que tu acha, Davi? Quem é que chega melhor? Sabe que no ano passado, se a gente fosse fazer antes do campeonato, como nós estamos fazendo agora, esse levantamento aí, nós acertaríamos o Flamengo e quase que só o Flamengo. Isso. Porque quem eram os favoritos? Era o Flamengo, o Atlético Mineiro, que contratou Palmeiras. muitos jogadores, lembra? Grêmio. O Palmeiras, o Atlético Mineiro não chegou. O Grêmio que vinha, Isso aí. vinha bem. E ninguém esperava que o Inter, por exemplo, desse aquelas... O Inter teve 2 arrancadas espetaculares, né? Uma com o Cudê, que foi no início do campeonato, e depois no final com o Abel, que o Inter ficou... Teve 9 vitórias. 9 vitórias consecutivas. Encadeadas, 9, né? Então ninguém esperava isso aí. O Campeonato Brasileiro, eu sempre digo, se um time se dedica, um dos grandes times, ele se dedica ao Campeonato Brasileiro, se concentra no Campeonato Brasileiro, e começa a planejar, se ele planeja, porque que negócio, ele vai jogar contra a Chapecoense e contra o Flamengo. Mas Davi, a pergunta não foi quem vai ser melhor no Brasileirão, é quem chega melhor no Brasileirão. O Grêmio. O Grêmio está chegando melhor, o Grêmio foi campeão. O Grêmio tem uma diferença esse ano que o presidente Romildo, não sei se isso vai se sustentar até o final, porque a gente sabe como é o futebol brasileiro, é dinâmico, tem janela e um monte de coisa. Mas ele afirma textualmente que o Grêmio vai priorizar as competições brasileiras. Então eu estou entendendo, isso foi antes de chegar o Thiago Nunes, campeão da Sul-Americana. Então eu estou entendendo que se dá lá adiante, tiver um jogo de Sul-Americano e outro de Brasileirão contra o Bragantino, vai time titular contra o Bragantino por essa lógica. Agora a dificuldade rodada é assim. Eu quero ver se for Grêmio Independente, quartas de final de Sul-Americana, jogo pegado contra o gigantesco. Isso. Também. Aí tem Grêmio e Cuiabá no sábado. E aí na quarta o jogo é lá em Avejaneda. Eu quero ver. Eu também pago pra ver, mas ele disse, pô. Ô Potter, tu tá querendo dizer que o Grêmio só jogou contra time ruim? Só ganhou contra time fraco? O Grêmio ganhou de times piores que ele. Tomou vinagre hoje, né? Não, fiz uma pergunta. Eu tomou um litro de vinagre. E eu te respondi a pergunta. Jogou contra times piores que ele. Tu acha? Piores que ele. Vinagre de vinho, né? Mas é duro tu jogar. Por exemplo, o Grêmio jogou contra o Caxias, né? Pior que ele. O Inter jogou contra o Juventude. Grenal. Não foram jogos fáceis, o Caxias e o Juventude. Né? E não são. E o Caxias e o Juventude não são times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Juventude sim, agora. Só o Juventude. O Juventude se tornou, né? Mas não são times de ponta. Então tu jogar contra Caxias é uma coisa, tu jogar contra o Atlético Paranaense é outra coisa. Outro papo, é outro o Grêmio tem um reforço importante que é esse do Douglas Costa, né? Assim como o Inter tem o Tyson, o Grêmio traz um reforço grande. E o Grêmio Douglas criou Costa é tipo o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, mais que o Bruno Henrique, eu digo dizendo pro time, né, pra encaixar um time. Vocês ficam pensando nisso pra poder responder amanhã, tá? Porque terminou o horário. Foi um prazer tê-los no programa. Agora que tava pegando fogo. Hoje não tava tão azedinho, Pedro. Tava mais doce hoje, eu achei. Quem tá azedo hoje é o Bagé. O Bagé deu branco em todo mundo. Eu sou tão doce que eu sou diabético. Bagé, tu brigou com todos os integrantes do programa hoje. Isso, temos que arrumar um patrocínio de um açúcar aí, alguma coisa. Adoçante. Guerrinha, isso que eu ouvi azedinho, tem o azedinho multimídia, que é o Pedro. Né? E agora tem o azedinho presidente.
que é o Bagé. Entendeu? Eu ontem ouvi do Bagé... Essa chapa aí, o cara vai lá pedir alguma coisa na SEG e eles te espinafram. Olha aqui, Pedro, ó. o Bagé faz samba enredo. Não. E tu tem que ver o que ele conhece é da diretoria. de samba. Eu conheço vários que só fazem. Eu conheço vários que só fazem enredo. Só enredo. Qual é o nome do samba esse que tu falou, Bagé? Que tu disse aí, só deixa eu dizer isso aí, Pedro. Fala. Eu vou mandar pra vocês ali depois ali. Não, mas o nome, o título. A gente tem uma ideia, o título de samba enredo são 500. É gigantesco. De Gangazumba, Grande Hotel, a Sagra Negra dos Palmares invade o Emanuel 150 anos de samba e outras várias... Depois de ouvir o Bagé, olha como são as coisas. Depois de ouvir o Bagé ontem falando com o Lucianinho em samba, concluí que eu não sei por que a RBS tem o Maurício ainda nos seus quadros. Pode botar pra rua que não vai fazer falta. E a segunda conclusão, o que o Bagé está fazendo no sala de redação, ele não entende nada de futebol, ele que vai trabalhar com o Lucianinho, rapaz, que ele entende de samba. Tchau pra você. Disposição, né? Tá bom. Alemão, me conta aí, Alemão. Pedro, a CPI da Covid aprovou a convocação de 9 governadores para depoimento no Senado. Vai terminar em 2914. E a reconvocação para novo depoimento do ex-ministro Pazuello e do atual ministro Queiroga. Nós vamos também falar sobre a economia. Os dados de abril ainda foram bem positivos, não são tão bons quanto de março, fevereiro e janeiro, em função do agravamento da pandemia no Brasil, mas foram 120 mil empregos com carteira assinada gerados. No ano, o Brasil tem em 4 meses 957 mil empregos de saldo positivo. É um número positivo, muito bom, da economia na geração de vagas com carteira assinada. O Gaúcha Mais vai falar também sobre a sanção hoje pelo presidente Bolsonaro de uma lei aprovada pelos senadores e deputados que amplia o número de doenças rastreadas pelo famoso teste do pezinho no SUS. É muito importante, nós vamos conversar com um dos pioneiros no estudo e no teste do pezinho no Brasil, um médico gaúcho aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas. E hoje, Pedro, é o dia do desafio. Eu sei que tu é um atleta, faz academia, levanta peso. Hoje é o dia do desafio para falar sobre a importância da atividade física e alertar para os riscos do sedentarismo com mobilizações por todo o mundo, e nós vamos falar das ações que o SESC organiza aqui no Rio Grande do Sul, Pedro. Que legal, eu tenho levantado muito, taça de vinho Gran Reserva da Aurora, tá espetacular, meu braço está numa mobilidade que eu vou te contar. Bom, então, vamos lá, o Sala de Redação terminou, nós voltamos amanhã, é claro, né, hoje à noite, 7 da noite, tem o jogo do Inter, eu estarei transmitindo, ao lado de toda a equipe da Gaúcha. E amanhã, claro, amanhã tem outra vez o Sala de Redação, tá legal? Vem aí, Gaúcha.